Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Nessa aula, iremos ver análise das contas, convênios, transferências voluntárias, contas anuais na esfera federal, ou seja, da nossa apostila, iremos trabalhar da página 39 a 64. Vamos começar? Análise de contas. A análise por parte do Tribunal de Contas apresentadas pode resultar na regularidade, regularidade com ressalva ou irregularidade. Ou seja, sempre quando um órgão apresentar as contas ao Tribunal de Contas, o parecer que o tribunal vai dar vai ser: a conta está ok, está regular, né? É quando ela expressa de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão dos responsáveis, sendo dada quitação ao responsável. Ou seja, ela é irregular, assim sendo ela é regular quando ela está tudo ok. Então o responsável que tinha a obrigação de prestar aquela conta, a partir daquele momento ele não tem mais aquela obrigação. A conta já está ok, está aprovada e ponto final. As regularidades com ressalva são quando evidenciam impropriedades ou qualquer falta de natureza formal, que não resulte em dano ao erário, sendo determinada a adoção de medidas necessárias para a correção das improbidades ou faltas identificadas para prevenir que ocorram outras falhas semelhantes. Ou seja, as regularidades com ressalva, ela tem alguns pequenos detalhes, que conseguem identificar e até mesmo corrigir. Então ela é regular, ela vai ter a ressalva dela, corrige e se torna regular. E as irregulares? São contas, aquelas contas que serão consideradas irregulares quando forem comprovadas várias ocorrências, para faltar cheio de vícios, cheio de problemas, causou danos ao erário. O que é o erário? Erário é o dinheiro público, aquele valor montante de dinheiro, bens, público, onde foi causado prejuízo. A pessoa usou e não provou como é que gastou, usou de qualquer forma. Então essas contas são consideradas irregulares. Análise das contas. As contas serão consideradas irregulares quando forem comprovadas as seguintes ocorrências: omissão do dever de prestar contas, simplesmente um ente, usa essa conta, por exemplo, um prefeito, ele pega um dinheiro da merenda escolar, gasta. E não mostra como é que foi gasto. Não tem nota fiscal, não tem nada comprovando que ele gastou esse dinheiro como gastou. O dinheiro simplesmente sumiu. Então, ele não prestou essa conta. Essa omissão é considerada irregular. Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou infração à norma legal ou regulamentar. Não tinha nada legalizando o uso daquele dinheiro. Ele não atendeu a nenhuma lei específica. Ele fugiu das leis de tudo. Então, é um ato ilegal. Dano ao erário, por ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Como assim? Dano ao erário, a gente já entendeu que o erário é o dinheiro ou bem público. Então, o que é esse dano? A pessoa gastou esse dinheiro de forma antieconômica. Ele poderia fazer um orçamento e pegar o custo mais baixo, economizar para os cofres públicos. Não, ele simplesmente contratou da empresa, que é de um amigo, de alguém, com valor bem mais alto. Então, um ato antieconômico, sem participar de qualquer processo de licitação. Desfalque ou desvio de dinheiro, de bens ou valores públicos. O que é isso? O desvio de dinheiro, toda hora a gente vê falando, que usou dinheiro para outras funções. Eu pego o dinheiro da saúde, desviei e usei na merenda escolar. Espera aí, o dinheiro é para a saúde, ele tem que usar na saúde. Então, houve um desvio de dinheiro. Desfalque. Ele sumiu com aquele dinheiro. O dinheiro era tanto, era 100 mil, hoje só tem 80, só gastou 80. Cadê o restante? Então, houve um dinheiro do desvio. E não é só do dinheiro, também do bem público. Ele pegou um trator da prefeitura e foi para a fazenda dele. É um desvio de bem também público. Quando houver reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal de Contas e de que o responsável tenha tido ciência. Ou seja, ele fez uma prestação de contas que tinha algumas ressalvas, algumas coisas, o Tribunal de Contas
chamou a atenção dele, né? E ele reincidiu, ele fez novamente esse problema. Ele continuou agravando isso aí. Então, todos esses casos são casos onde as contas são julgadas irregulares, ok? E como é que é feita as análises das contas? Então, quando o responsável for julgado em débito, né, ele tem um dever com o Tribunal de Contas, poderá ainda o tribunal aplicar-lhe multa até 100% do valor atualizado do dano causado ao erário. Então, sempre quando ele gastar mais, né, e não comprovar e tiver sido julgado, ele pode ser multado. Então, só para a gente entender. Hoje, a gente tem um gráfico aqui dos resultados de julgamento de contas. De todas as contas de 2008 e 2009, irregulares, né, uma grande parcela de contas irregulares, mais de 2.000 contas irregulares em 2009, contra 1.689 em 2008. Então, você vê muita conta irregular. A grande vantagem é que a gente tem bastante contas, a maior parte são regulares, né? 33.222, né? 33.222 são regulares. E as regulares com ressalva, também menos, mas também tem bastante. Gente, se você for pegar para fazer uma análise, uma conta rápida aqui, em 2009 a gente vai falar aí de mais de quase 10 mil processos, né, contas que foram prestadas ao Tribunal de Contas e que são irregulares. Que as pessoas não comprovaram o gasto do dinheiro, né, usaram o dinheiro irregulares com ressalvas, né? Ou seja, são contas que não estão 100% ok. Mas a grande vantagem é que essas 10 mil perto das 33 mil são praticamente aí em torno de 18% das contas. A grande parte, a grande maioria são regulares. Ah, isso é bom? É. Mas não é mais do que obrigação, realmente. É mais do que obrigação provar as contas, né? A obrigação das pessoas provarem que as contas, que o dinheiro público foi usado de forma adequada. Quais são os principais motivos das irregularidades? O que tem levado essas contas, né, aquelas 2.000 contas irregulares ali em 2009? Grande parte aí é desfalque, né, 13% aí desfalque ou desvio de dinheiro, de bens ou valores públicos. Então, a gente já falou sobre isso. 15% omissão do dever de prestar conta. A pessoa simplesmente acha que não precisa prestar conta e fica por isso mesmo. 32% aí, 32,36%, a prática de ato de gestão ilegal ou infração à norma legal, né? Ela não atende o que a legalidade prevê. E os outros 38,89%, dano ao erário, ou seja, causou dano ao dinheiro público, né, decorrente de gestão ilegítima ou antieconômica. Aquele caso onde a gente falou que não fez uma licitação, não fez um controle adequado, né? A pessoa simplesmente chegou e contratou quem ele quis, do jeito que ele quis. Então, é um ato antieconômico. Ou ilegítimo, não seguiu o que a lei preconiza. A lei fala que o dinheiro tem que ser gasto de uma certa forma, gastou de outra. Então, esse é um dos principais problemas aí na irregularidade. Como é que funciona a questão da prestação de contas? As prestações de contas anuais. Então, são as que os agentes públicos têm o dever de apresentar anualmente ao término de cada exercício financeiro, referente à gestão e aplicações de recursos públicos. Então, quando a gente pega uma prefeitura, né, ou um governo, um presidente, ele usa o dinheiro público, né? Qualquer ente que usar o dinheiro público, todo ano ele tem que provar como é que ele está usando, demonstrar. Fala assim, olha, esse ano eu recebi tanto de verba, tanto de arrecadação, ou seja, tive essa receita. Quais foram minhas despesas? Gastei com isso, aquilo, outro. Então, ele vai mostrar onde que ele gastou esse dinheiro. E provar isso através de uma prestação de contas. Ele mostra receita, menos as despesas, o que sobrou para os cofres públicos. E a prestação de contas de convênios e outros instrumentos congênitos, né? Então, são prestações de contas que se referem a transferências voluntárias, que são repasses decorrentes de atos de vontade entre os envolvidos, com mútua cooperação, que são apresentadas por meio de convênios, contratos de repasse, termos de cooperação e outros. Então, o que são convênios, né? Termos de cooperação, repasse. Normalmente, como dei um exemplo na aula anterior, a prefeitura, né, o governo, ela tem como
favorecer a vida social. Então, eu tenho uma comunidade rural e para ela sobreviver, existir, ela precisa de água. Só como é que ela vai ter essa água? Então, ela precisa de alguma coisa para ter essa água. Então, a associação lá celebra um convênio com a prefeitura, onde a prefeitura vai dar um valor por cada família que existe naquela comunidade para água, né, para uso na distribuição de água daquela família. Então, como é que pode ser esse valor usado? Então, vou usar na distribuição de água. Posso comprar cano, comprar bomba, manutenção de bomba, pagamento de energia, tudo vinculado à água para aquela região, né? Então, eu tenho alguns convênios, ou convênio com a saúde, onde eu chego no hospital particular e falo assim, bom, você vai atender, né, via SUS, tantas pessoas, vai ter que ter tantos médicos, assim, assim, assado. E por esse atendimento, né, o hospital particular atende e a prefeitura, o órgão conveniado, passa o dinheiro, faz o repasse mediante esse convênio para a prefeitura. Então, existem várias formas de convênio ou contratos de repasse, alguns termos de cooperação, onde agentes recebem esse dinheiro, né, agentes da administração pública indireta, né, ou agentes particulares que, através desse convênio, recebem o dinheiro de algum órgão público para usar o quê? Em favor do bem comum, tá, da população. Então, para a gente entender melhor essas coisas, a gente tem alguns conceitos que a gente tem que começar a entender. Primeiro, a figura do proponente. O que é um proponente? É o órgão ou entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, credenciada, que se manifeste por meio de proposta de trabalho, interesse em firmar convênio ou contrato de repasse. Como assim? Eu sou um hospital e eu tenho interesse em atender pelo SUS, atender a população. Então, eu faço um contrato entre o meu hospital, que eu sou o dono dele, e o prefeito, né, ou o Estado, onde eu vou atender certa parcela da população. Então, eu tenho um objetivo bem definido, que é atender aquela população, e é o interesse do Estado que seja atendido? Sim. Então, a gente faz um convênio onde eu vou atender mediante uma certa remuneração. Concedente. Concedente é um órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto de convênio. Então, quem é que está concedendo isso? Então, é o órgão que vai ser responsável pela transferência de recursos. No caso, entre o convênio desse hospital e a prefeitura, a gente vai ter o proponente é quem fez a proposta, o hospital. O concedente é quem vai dar o recurso, transferir à prefeitura. Convenente. Convenente é o órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera do governo, bem como entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a administração federal pactua a execução de programas, projetos, atividades ou eventos mediante celebração de convênio. Então, também a gente vai ter a figura proponente, concedente e conveniente. Conveniente é a pessoa do convênio, que faz o convênio. Contratante. Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, que pactua a execução de programas, projetos, atividades ou evento, por intermédio de instituição financeira federal, onde a instituição financeira manda o dinheiro para atender, a mandatária, mediante celebração de contratos de repasse. Nesse caso, então, ele repassa esse dinheiro, tá? E contratado é o órgão ou entidade da administração pública direta e indireta de qualquer esfera do governo, bem como entidades privadas sem fins lucrativos, com a qual a administração federal pactua a execução desses contratos de repasse. Então, o contratado, eu fiz um contrato que eu vou prestar um serviço e a prefeitura ou o órgão federal vai repassar esse dinheiro. Exemplo, uma faculdade particular, ela vai atender um público e o governo vai repassar uma verba para ela mediante o que é? O FIES. Então, o FIES acaba sendo aí, né, um programa onde a administração pública e o órgão particular celebram esses tipos de contratos. Bom, SICONV.
Siconv é um programa, né, que foi criado justamente para um sistema para poder gerir esse tipo de contrato. Imagina esse tanto de contrato acontecendo em todas as esferas, federais, estadual, municipal, nesse Brasil inteiro. Como é que você se controla isso? Como é que o poder público vai saber o que está acontecendo? Então foi criado esse sistema de convênio, né, onde acontece a celebração, liberação de recursos, acompanhamento da execução e prestação de contas dos convênios e contratos de repasse, onde todos eles são registrados no sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, Siconv. Sistema aberto à consulta pública, por meio da página da internet denominada Portal de Convênios. Então, sempre quando você entra no Portal de Convênios, você cai na página do Siconv e consegue consultar como é que está cada convênio, cada item lá dentro. Tá? Na prática, isso não é muito fácil, não. Você tem que ter o número do convênio, às vezes vão pedir uma senha, cadastrar alguma coisa lá, para você conseguir acessar. Ok? Para me cadastrar no Siconv, né, eu tenho que ter uma proposta de trabalho, que tem que ter, no mínimo, a descrição do objeto a ser executado. O que vai ser executado? Vou pegar aquele primeiro exemplo, quando a gente vai fazer um asfalto da rua. Qual que é o objeto? Pavimentação da rua, né, o nome da rua e tudo mais. Então, qual o tamanho, como é que vai ser. A justificativa, por que você vai asfaltar essa rua? Né? Então, você vai justificar que é para o bem da população, para facilitar o acesso e várias justificativas aí. A estimativa dos recursos financeiros. Né? Quanto que eu vou gastar? O que se espera gastar no asfalto dessa rua? Né? Então, você faz a estimativa de quanto que você vai gastar. Previsão de prazo para execução. Bom, essa rua será asfaltada em tal época, vai gastar tantos meses e vai ficar pronta. Então, também tem um cronograma da obra, a previsão de quanto tempo vai gastar. Além disso, algumas informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para a execução do projeto. Então, vai ser contratado com a empresa. A empresa X. Por que foi contratada a empresa X? Além dela... só porque ela venceu a licitação, mas ela tem condições de executar essa obra? Tem. Então, tem que mostrar que ela tem condições de executar essa obra. Então, ela tem conhecimento técnico? Tem. Ela tem conhecimento gerencial, né, que ela consegue administrar essa parte do convênio, relatar tudo e demonstrar, prestar essas contas? Sim. Então, se ela consegue atingir todos esses itens e realizar o objetivo dela, né, atender a objeção do objeto, que o objeto é a pavimentação, o asfalto dessa rua, ok, aí a proposta de trabalho está ok, contendo todos esses indícios aí, tudo legal. Então, isso é cadastrado no Sincov e o governo, né, o Estado ou consulta pública, qualquer um pode acessar por meio desse número, de um código desse convênio e saber desse convênio o que está acontecendo. Alguns impedimentos. É vetada a celebração de convênios e contratos de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente agente político de poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgãos ou entidades da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente de linha reta, colateral, por afinidade até segundo grau. Ou seja, é proibido um prefeito montar uma empresa de pavimentação e ele asfaltar todas as ruas do município com a empresa dele, ou com a empresa da esposa dele. Então, existem alguns impedimentos, não, né? Não precisa nem ter a licitação, a pessoa já ganhou. Cadê aquela parte do menor custo, né? Na prestação de contas, né? Tem a licitação, menor custo. Não vai ter, então ele vai sempre usar a empresa dele. Bom, algumas questões dos convênios. Além dos documentos e informações prestados ao Sincov, tem que ter ainda a seguinte documentação. O relatório de cumprimento do objetivo, declaração de realização dos objetivos, relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, né, durante aquele convênio. Por exemplo, a caixa d'água, aquela questão que a gente tinha falado anteriormente. Né? Vou montar uma caixa d'água com bomba para poder atender a comunidade. Não é isso? Então, eu comprei. Cadê? O que eu comprei? Quais foram os equipamentos? Quais foram os itens? Então, tem que ter essa relação desses bens que eu adquiri. A relação dos serviços prestados, se foi um serviço, como é que ele foi prestado, o que foi feito.
comprovante de recolhimento do saldo de recursos. Eu fiz um orçamento lá que para mim construir essa caixa, né, ou esse asfalto, essa pavimentação, naquela rua eu ia gastar R$200.000. Gastei 180, sobrou 20 mil. Então o que eu faço? Eu pego esse saldo e devolvo. Então tem que ter esse comprovante desse recolhimento desse saldo. Além do termo de compromisso, por meio do qual o conveniente ou contratado será obrigado a manter os documentos relacionados ao convênio ou contrato de repasse. Então tem esse termo de compromisso, onde a pessoa, né, contratada, né, o conveniente, ela tem que ter todos os documentos para poder comprovar. Outras disposições, o concedente ou contratante deverá promover as condições necessárias à realização das atividades de acompanhamento do objetivo pactuado, programando visitas ao local de execução, que se não ocorreram deverão ser devidamente justificadas. Olha só, então quando você faz algum contrato, né, eu fiz o contrato de pavimentação, a empresa X que está pavimentando eu largo e deixo solto. Não, a responsabilidade de quem? Não foi a prefeitura que contratou? Então algum órgão da prefeitura tem que ir lá, fiscalizar, ver o que está acontecendo, se está de acordo com as especificações, né? E se ele por acaso não puder ir, não tiver como, ele tem que justificar. Não fui porque não deu? Não. A obrigação de quem, do governo, que contratou essa empresa é estar acompanhando e fiscalizando a execução dessas obras. O Tribunal de Contas, além do termo convênio, adota outras nomenclaturas para denominar as transferências voluntárias. A transferência voluntária é onde a pessoa voluntariamente transfere o dinheiro para a execução de obras, né, ou de alguns serviços. Auxílio é transferência de capital derivada da lei orçamentária destinada ao atendimento a ônus ou encargos assumidos pela União e que somente será concedida para entidades sem finalidade lucrativa. Subvenção social, transferência para instituições públicas ou privadas com caráter social, assistencial ou cultural, sem fins lucrativos, que independe da lei específica, objetivando a cobertura de despesas de custeio. E contribuição, transferência concedida em virtude de lei para pessoas de direito público ou privado, sem finalidade lucrativa e sem exigências de contraprestação direta em bens ou serviços. Na esfera federal, né, a análise das contas no âmbito federal possui uma sistemática diferenciada em relação às contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, né, que é o Presidente da República, e as contas apresentadas pelos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores. Bom, o Presidente da República, como é que funciona isso? Compete privativamente ao Presidente da República prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Então, só para a gente entender. O Presidente da República, né, ele presta contas ao Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, o que ele faz? Ele pega as contas do presidente e ele dá um parecer prévio. Ele só fala, olha, senhor presidente, essas contas aqui está faltando isso, está irregular, regular com ressalva ou regular. Então, ele dá o parecer. Essa conta está irregular. E aí? Aí, cabe ao Congresso Nacional julgar essas contas, fazer o julgamento. Então, quem analisa? Tribunal de Contas. Ele pode falar assim, condenar, falar assim, o presidente prende ele que as contas estão erradas. Não pode. Multa. Ele não pode sancionar, ele não pode julgar. Ele só pode falar o seguinte, ó, parecer está bacana ou não está. O que aconteceu? Pronto. Então ele vai apenas ser consultivo, né? Ele vai só informar ao Congresso como é que está aquelas contas. Quem que vai julgar? O Congresso Nacional. Então, a gente tem um exemplo que aconteceu há pouco tempo, aquela questão das pedaladas fiscais, governo Dilma. O Tribunal de Contas só falou, não, teve as pedaladas fiscais, ou seja, ela adiantou, né, um orçamento, um dinheiro que era para receber no próximo período, ela adiantou para usar ele agora. Ok? Então, isso não é legal, né? Pela questão legal, você tem que usar a receita
daquele período no período. Você não pode antecipar receitas. Foi o que foi feito. Então, ela só falou, foi um parecer prévio. Mas quem julgou? Foi o Tribunal de Contas? Não. Aí ele foi para onde? Foi para a Câmara, para o Senado e o Congresso que fez o julgamento. Olha, não está legal e foi decretado impeachment em relação ao Congresso. Então, a gente vai pegar uma questão, né, infelizmente, quem que julga? O Congresso. O Congresso, o julgamento não é em relação ao fato das contas, e sim um julgamento mais para o lado político, onde as pessoas vão julgar seus pares. Então, será que seria certo isso? Então, fica aí uma grande questão para vocês, o Congresso julgar as contas, né, politicamente falando. Então, quando se fala do presidente da República, a gente tem a questão de prazos. Caso não ocorra a prestação de contas dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, a Câmara dos Deputados será responsável por proceder à tomada de contas do presidente da República. Como o Tribunal de Contas não tem força para julgar, né, e discutir se está ok ou não as contas, nem para falar assim, não, eu quero ver as contas aí, me dá, ele não tem essa força, que quem julga é o Congresso, né, a Câmara dos Deputados. Então, caso o presidente não preste a contas, quem é que tem que chamar os presidentes e falar assim, eu quero ver as contas? Nesse caso, é a Câmara dos Deputados. No entanto, quando a gente fala de administradores e demais responsáveis, né, falando um pouquinho mais da administração indireta, né, uma empresa, um conveniente, pegou o dinheiro público, né, mediante convênio, algum contrato de repasse e utilizou, né? Então, as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros e bens e valores públicos, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, né? Então, eu tenho um órgão do poder público, né, mas não é o prefeito. Eu tenho uma administração privada que pegou aquele dinheiro mediante um convênio. Então, quando não é o prefeito, o governador ou o presidente, são administrações, pode ser direto ou indiretamente, né, por administrador ou demais responsáveis, o que acontece? Ele tem que prestar contas ao Tribunal de Contas. Nesse caso, o Tribunal de Contas ele avalia e faz o julgamento. Ele que pune, ele que aplica as sanções. Diferente no caso do presidente da República, que quem faz o julgamento e é quem? É a Câmara, né? É o Congresso. No caso, o Tribunal de Contas faz o quê? Ele só analisa as contas, ok? Os administradores e demais responsáveis, eles são responsáveis por quê? Ele tem a questão do processo de contas, né? É um processo de trabalho do controle externo, destinado a avaliar e julgar o desempenho e as conformidades das gestões das pessoas abrangidas pelos incisos 1, 3, 4, 5, 6 do artigo 5º da Lei 8.443 de 92. Então, com base em documentos, né, então vai usar esse inciso para analisar os documentos, as informações desses demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e até mesmo patrimonial, obtidas direta ou indiretamente. Também temos a questão dos relatórios de gestão. O que são relatórios de gestão? Documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Esses documentos são organizados para permitir a visão sistêmica do desempenho e da conformidade dessa gestão, dos responsáveis por uma ou mais unidade jurisdicional durante aquele exercício financeiro. Ou seja, ela vai olhar tudo que foi, né, durante o exercício e criar um relatório de forma organizada para acompanhar isso aí. O processo de contas ordinárias. O que é um processo de contas ordinárias? É um processo referente àquele exercício financeiro determinado, constituído pelo tribunal, segundo alguns critérios de risco, materialidade e relevância. Não, então o que é risco, materialidade e relevância? Risco é a possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos, sendo medido em termos de consequências e probabilidade. Quais essas consequências que causar e qual a probabilidade de acontecer? Materialidade é o volume dos recursos envolvidos. Quanto que eu gastei para fazer aquilo? E a relevância é o aspecto ou fato considerado importante, em geral no contexto do objetivo, né, delineado. Ou seja, aquilo realmente é importante, ainda que não seja material ou economicamente significativo. Pode ser uma coisa que não gaste muita coisa, mas se for importante, tem relevância.
E processo de contas extraordinário. O que são processos de contas extraordinários? São processos de contas constituídos por ocasião de extinção, liquidação, dissolução, transformação, fusão, incorporações ou desestatização de unidade direcionada, cujos responsáveis estejam alcançados pelas obrigações previstas, no artigo 70 da Constituição Federal, em seu parágrafo único, para apresentação dos termos dos artigos 15 da Lei 8.443, de 1992. Bom, quanto aos prazos para os administradores e demais responsáveis apresentar contas, o TCU é que regulamenta esses prazos, encaminhando os relatórios de gestão. Por exemplo, no exercício de 2010, nos termos da Instrução Normativa 63/10 fixados os prazos que vão de 31 de março a 31 de julho do exercício financeiro subsequente ao das contas. Ok? Bom, pessoal, encerramos nossa aula nesse ponto. Em nosso próximo encontro, daremos continuidade ao tema prestação de contas, onde vamos abordar a esfera estadual e a esfera municipal. Ver como é que acontece. Hoje a gente terminou falando da esfera federal, então na próxima a questão estadual e municipal. No mais, vamos continuar aí participando dos fóruns, entrando em contato com a tutora, fazendo os debates, as atividades, e estudando bastante. A gente vai ter uma atividade prática aí. Me deixo aí um abraço para vocês e bons estudos. Obrigado.